Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o meu, seu, o nosso programa, o Farol. E esse amigo que vos fala, o pastor Ed Carlos, juntamente com a minha esposa. Olá, boa tarde a todos. Aqui quem fala é Tatiana e está no ar o nosso programa, o Farol. Então vem juntinho com a gente. Sim, vem juntinho até às 18 horas e você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, que você baixa lá na Play Store e nos acompanha em todo o território nacional, assim também como você nos acompanha através do Facebook da rádio RN Publicidade, do meu Facebook, é de Carlos Trindade, e do Facebook da minha esposa, Tatiana Trindade. E também você nos acompanha através do Instagram da Rádio RN Publicidade e do Instagram do programa O Farol. Segue lá e compartilha. Você também nos acompanha através do YouTube da Rádio RN Publicidade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like e compartilha, minha gente. Vai lá, entra no seu WhatsApp, nos grupos que você possui, o grupo da família, da galera da faculdade, da turma do futebol, do pessoal do trabalho, e compartilha com todo mundo o nosso programa. Aproveita também, vai lá nos comentários, escreve o que você tem achado do nosso programa, se você tem gostado, se não tem gostado, qual o tema que você gostaria de ver aqui. Coloca lá tudo nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de dar uma olhadinha e colocar aqui a sua sugestão de tema com o maior prazer. E se você nos acompanha através do aplicativo da Rádio RN Publicidade, você pode também deixar o seu comentário, sua sugestão de um tema através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa O Farol, que é qual, minha esposa? Que é o 71984721124, repetindo, 71984721124. E esse é o WhatsApp da sua participação, onde você interage com a gente, participando, colocando seu comentário, colocando também uma sugestão de um tema, tá bom? E por falar nisso, hoje nós teremos o tema do dia, a reflexão do dia, uma linda canção, as nossas pinceladas sobre o tema e aquilo que surgir de acordo com os comentários das pessoas. E por falar em tudo isso, comentário e o tema e tudo que nós vamos fazer, nós temos um canal lá no YouTube, o canal do programa O Farol, não é isso, minha esposa? É isso aí. Fale sobre ele enquanto eu vou compartilhar o link do Facebook para as pessoas. Tudo bem, vamos que vamos. Temos um canal lá no YouTube, canal Programa O Farol. Todos os dias aqui a gente fala sobre o nosso canal aqui no nosso programa. E também a gente disponibiliza para você, amigo ouvinte, o nosso link, que fica muito mais fácil você acessar o nosso canal lá no YouTube. Você quer ver os nossos vídeos, você quer ver o nosso programa, às vezes você perdeu, então você vai lá no YouTube, você pode ver o programa de sexta-feira, você pode ver o primeiro programa, o segundo, o terceiro, o do mês de abril todo, tá tudo lá bonitinho para você no nosso canal no YouTube, tá lá? Então você vai lá, entra no nosso canal, tem lá inscrever-se, você se inscreve no canal, ativa o sininho, lá em todas as notificações, tem lá todas, você vai clicar para receber todas as notificações de quando a gente postar nossos vídeos, você também vai curtir aquele joinha para ajudar o nosso canal e principalmente compartilhar, porque a gente fala sobre compartilhamento e que é importante, para que você venha não só divulgar o nosso programa, mas realmente o intuito é você realmente levar a mensagem do programa para as pessoas. Você tem uma amiga do trabalho, você tem sua mãe, você tem os seus grupos da família, os grupos dos amigos do trabalho, você tem alguém que você conhece que está passando por uma dificuldade. Às vezes você vê um tema aqui, você vai lá e aproveita, compartilha com essa pessoa que você crê
que esse tema pode ajudar ela realmente a levar a ela a calma, a paz, que a palavra de Deus realmente traz para as nossas vidas. Então, o intuito da gente pedir para você compartilhar é esse, para que as pessoas possam ser alcançadas e que elas possam realmente receber a palavra de fé, de ânimo, uma palavra de vida através da palavra de Deus que a gente realmente prega aqui. O nosso programa é um programa evangélico que leva a mensagem de fé para os seus corações. Então, você que ama alguém, que vê essa pessoa abençoada, compartilha o nosso programa. Programa O Farol, que está lá no nosso canal, tudinho, todos os programas lá no canal no YouTube, tá certo? E a gente vai falar agora sobre o nosso tema do dia de hoje. Hoje é segunda-feira e a gente vai dar continuidade falando sobre Abrão. Né? A gente falou na semana passada, na semana retrasada, sobre Abrão. E a gente estava no capítulo 12, aqui a gente já está no 13. E a gente vai dar continuidade à história de Abraão. E hoje o nosso tema do dia é: para você, qual a importância de cuidar das nossas escolhas e das suas consequências? Então, vamos lá. Nosso tema do dia de hoje é: para você, qual é a importância das nossas escolhas e das suas consequências? Esse é o nosso tema. Vem com a gente, o programa Farol está no ar. E estamos aqui de volta, esse é o nosso tema. E com a gente aqui a Silvia Pereira, e ela coloca: boa tarde, Silvia Pereira, vem com a gente. Boa tarde, Silvia, vem com a gente. E com a gente também a Gildenice Santana. E ela coloca: bom dia, boa tarde, boa noite, dona Gildenice Santana. Vem com a gente, dona Gildenice, Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente. Tá bom? Nós vamos agora para uma reflexão. Antes, porém, com a gente aqui, deixa eu ver, tá o nome, MR Perfumarias. Então, vem com a gente. Vem com a gente, MR Perfumarias. Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente, tá bom? Então, vamos para a nossa reflexão. Antes, dona Gildenice fala: como vão vocês e nossos rapazes? Todo mundo bem, graças a Deus. Muito obrigado, todos bem, tá bom? Vamos para a reflexão de hoje. E a reflexão de hoje fala sobre bênção ou maldição. Vamos que vamos. Vamos lá? Vamos lá. Era uma vez, na antiga China, um menino que tinha o desejo de ter um cavalo, mas não tinha dinheiro nenhum para comprar. Um dia, sentado na calçada de sua casa, passou uma cavalaria e levava um potrinho que não conseguia acompanhar o grupo. O dono da cavalaria, sabendo do desejo do menino, perguntou se ele queria o cavalinho. O menino aceitou e ficou muito feliz com o presente. Um vizinho, sabendo do ocorrido, falou ao pai do menino: seu filho foi abençoado. Por quê? Perguntou o pai. Ora, ele queria tanto um cavalo, passa a cavalaria e ele ganha um potrinho. Não é uma bênção? Falou o vizinho. Pode ser bênção ou maldição, só o tempo dirá, comentou o pai. O menino cuidou do animal com muito carinho. E assim o potrinho virou um cavalo. Um dia, o cavalo fugiu e o vizinho falou com seu pai: que menino nazarento! Ele ganhou um potrinho, cuidou tanto dele e depois o animal foge. Bênção ou maldição, só o tempo dirá, disse o pai. O tempo passou. E um dia o cavalo voltou com a manada selvagem. O menino cercou todos eles e agora tinha muitos cavalos. O vizinho logo foi falar com o pai do menino. Seu filho foi abençoado.
O cavalo voltou com vários outros e agora ele tem uma cavalaria. Bênção ou maldição, só o tempo dirá, falou o pai. Passando o tempo, o menino era agora um rapaz e estava treinando os cavalos quando caiu e quebrou a perna. Você já sabe, né? O vizinho, ao saber do ocorrido, foi falar com o pai. Que azarado, seu filho. O cavalo fugiu, voltou com tantos outros, e ele quebra a perna ao treinar os animais. Bênção ou maldição, só o tempo dirá, falou o pai. Dias depois, o reino onde moravam declarou guerra ao reino vizinho, e todos os jovens foram convocados para a guerra, menos o rapaz, que estava com a perna quebrada. O vizinho veio logo falar: seu filho foi abençoado. Conselho: não se revolte com as adversidades da vida, nem se empolgue demais com o sucesso. Tudo vem para nosso bem, depende da nossa maneira de ver as coisas. Realmente. Né? Quem não tem um vizinho desse, ou nunca passou por um vizinho desse na vida, eu acho que todo ser humano já teve um pouquinho deste vizinho na vida. Digo assim, né? O tipo do vizinho, que às vezes não é seu vizinho, mas é uma amiga de trabalho, Sim. É uma pessoa da sua família, é alguém que você, né, convive na sua rua, ou já conviveu, enfim. Você conhece alguém desse tipo aí, desse vizinho, que vive birbilhotando a vida alheia para dar pitacos, né? Dar opiniões, todos os momentos da vida do rapaz, do menino, que era um menino e virou um rapaz. O que a gente aprende com essa reflexão? Para mim, que eu entendi. Que tudo é como a gente vê. A gente tem que falar sobre isso. Sim. Tudo é como a gente vê. Nem toda perda é perda. Né? Como assim ela vem para te ensinar alguma coisa? Quando às vezes você perde alguma coisa, talvez Deus te mostra que você está apegado àquilo. Às vezes Deus te mostra que o teu coração estava naquilo e que você realmente precisa avaliar os seus sentimentos e ver onde é que você está se apegando, como você está se apegando, o que você tem que abrir mão ou não. Então, assim, tudo que a gente vive na vida é para que a gente possa entender que tem um porquê. Lá na frente a gente vai entender. Nem sempre a gente entende no momento, como aquele menino quando perdeu o cavalo e ele demorou bastante tempo de voltar e ele voltou com a manada. Né? Ele sofreu, ele deve ter chorado, ele deve ter ficado muito triste, mas foi realmente muito recompensado depois. Então a vida é assim, é o alto e baixo, é o dia difícil, às vezes muito difícil, às vezes extremamente difícil. Mas nem todos eles, no difícil, muito difícil, extremamente difícil, a gente vai aprender alguma coisa. E lá na frente, a gente vai ver os dias bons, muito bons e maravilhosos, mas todos eles não duram para sempre também. Então, tudo é para a gente aprender. Justamente. Você vê que, apesar do vizinho sempre estar levando uma notícia, que às vezes ele dizia que era abençoado e outra azarado. E o pai sempre disse, bênção ou maldição. Lá na frente, o tempo vai dizer. O tempo que vai dizer. Lá na frente a gente vai ver. Não é isso? Então, sempre ele tinha essa resposta. Só o tempo dirá. E você vê que ele estava certo. Na perda, ganhou muitos. E quando pensou que era ruim, a queda, que ele quebrou a perna, foi algo ruim, sim, mas foi um livramento que ele não foi para a guerra. Então, bênção ou maldição? Não sei, depende da tua ótica, depende de como você vê. Copo. Tem gente que sempre vê aquele copo sempre vazio. Meio vazio. Meio vazio. E tem gente que sempre vê ele meio cheio, né? Então, assim, tudo é como você vê. Então, como a gente... mas eu sempre vejo o copo meio vazio. Como eu faço para mudar minha ótica? Deus, ele é aquele que molda os nossos pensamentos, que
que transforma a nossa mente para que a gente possa ver a boa e perfeita e agradável vontade dele nas nossas vidas. É ele que nos transforma. Então, busque a ele para ele transformar a tua mente. Para que você possa ver que até na adversidade ela te ensina muito mais do que quando tudo vai muito bem. É isso aí. Então, a reflexão de hoje: bênção ou maldição? Então, tudo é de acordo com como você vê. De repente, como minha esposa falou, vizinhos e vizinhos, mas sempre você diga como esse pai falava: bênção ou maldição, só o tempo dirá. Tá bom? E deixa eu ver aqui, tema de hoje: para você, qual a importância de cuidar das nossas escolhas e das suas consequências? Então você vai participar com a gente colocando o seu comentário. E com a gente aqui a Sandra Cunha. E ela coloca assim: boa tarde, boa noite, Duas Rosas. Que o Senhor abençoe nossa semana. Que bênção, amém. Dona Sandra, vem com a gente. Vem com a gente, Dona Sandra, amém. Que Deus abençoe a semana de todos nós, que Deus nos guarde e nos proteja, que a vontade dele venha ser soberana sobre as nossas vidas. É isso aí. Ela diz assim, sobre o tema: as nossas escolhas definem as consequências. Devemos ter bastante cautela para fazermos nossas escolhas, pois a palavra diz que vamos colher aquilo que plantamos. Então, antes de fazer uma escolha, devemos orar e buscar a direção de Deus. Com certeza, falou É isso tudo. mesmo. Antes de qualquer coisa... mas é muito simples. Mesmo sendo simples, lembrei do povo de Deus que foi lutar contra Ai. É muito simples. Não vamos, é muito fácil. E eles perderam. Então, antes de qualquer decisão a ser tomada, seja no nosso modo de ver simples ou complicada, devemos sempre buscar a Deus. Com e certeza. Dona Gildenice Santana diz assim: é importante de fato cuidar de nossas escolhas, para que elas não venham a prejudicar outras pessoas. Não podemos ser egoístas das consequências, porque temos que ser maduros para responder ou assumir o que deu errado ou certo. Sendo certo, graças sejam dadas a Deus que não ferimos ninguém, porque o retorno existe. Então vamos, antes de qualquer decisão, procurar de Deus o controle de nossas decisões. Tá vendo? Tá vendo? Arrasou. Endossando tudo aí, uma coisa ajudando a outra. Gente, eu amo quando vocês participam. É. Se vocês soubessem quanto faz diferença quando vocês dão as suas opiniões e quantas pessoas que estão ouvindo, elas são alcançadas e abençoadas. Então, vocês participarem daqui também, vocês fazem total diferença. A sua importância no programa é indispensável. Mesmo você que está aí do outro ladinho, que não está falando nada ainda, porque a gente sabe que daqui a um tempo vocês também vão estar participando, escrevendo suas opiniões. É isso mesmo. Então, por falar nisso, qual é a pincelada? A pincelada. Uhum. É eu que começo? É. Para você, qual a importância de cuidar das nossas escolhas e das suas consequências? Porque assim, as pessoas esquecem que tudo que a decisão que a gente toma vai ter uma consequência, boa ou ruim. E na maioria das vezes, quando a consequência é ruim, a gente tende a culpar alguém. E na maioria das vezes, sempre a primeira pessoa a ser culpada é Deus. Uhum. Porque Deus deixou, porque Deus permitiu, porque Deus não viu, porque Deus não olhou, porque Deus me abandonou, porque Deus... Tudo, a culpa é de Deus. Mas nas grandes maiorias das vezes, aquelas escolhas, aquelas decisões que foram tomadas não foram colocadas diante dele. Então, como Deus pode ter culpa de alguma coisa que eu decidi, que eu escolhi, sem perguntar para ele?
sem entregar o controle a Ele, sem perguntar se é para fazer ou não. Eu tenho que viajar, tenho esse trabalho aqui, Senhor, que eu já estou nele. Tem um que é lá em Portugal, eu largo tudo, eu deixo tudo, eu vendo tudo que eu possuo para poder ir tentar minha vida em Portugal, eu fico aqui. E as pessoas querem assim, ó, que Deus já responda na mesma hora. E não é, as coisas de Deus não é feito dessa maneira. Deus não é nosso empregado, Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor. Tudo existe um tempo. A gente precisa buscar a resposta dele. Pode a resposta de Deus te dar naquele dia. Deus pode te dar a resposta naqueles dias. E pode durar um mês. Mas eu não tenho um mês para esperar. Esse é o nosso problema. Que a gente escolhe, a gente decide. Quando dá errado, a gente culpa a Deus. Mas a gente não quer ter tempo para perguntar e esperar ele responder. Então, qual a importância de cuidar das nossas escolhas e das suas consequências? É entender que todas as vezes que eu escolho, eu preciso estar colocando essa escolha diante de Deus. Se eu não coloquei essa escolha diante dele, se eu não pedir a ele a direção, consequentemente, eu vou quebrar minha cara. Não vai dar certo. Porque vai ser na força do meu braço, não na direção dele. Então, as nossas escolhas, elas têm consequências boas ou ruins. Vai depender de quem é que eu tenho colocado em primeiro na minha vida. É isso aí. Então, consequências, né? Para você, qual a importância de cuidar das nossas escolhas? Olha, escolha é algo que vai representar você. Você vai escolher uma roupa. Aquela roupa vai estar representando você. Quando você já comprou ela, você já escolheu ela na loja, você tem essa roupa em casa. Toda vez que você vai se arrumar, você escolhe qual a roupa que você deve usar. Eu vou para um determinado lugar. Essa roupa cabe para aquele lugar? Então você faz uma escolha. A forma, principalmente mulher, o penteado que você vai colocar, não é isso? A maquiagem, não é assim? Então você vai escolher. O marido, a esposa, é algo para a sua vida, a faculdade que você vai fazer. E escolhi errado. Já 2 anos estudando uma coisa que... Eu descobri que eu não quero, não é para mim. Não quero, mas foi 2 anos o quê? Perdidos. Perdido. Aí você vai estudar outra coisa, entendeu? Então, tudo que você vai fazer tem que ser bem escolhido. Você vai na feira... Ser bem pensado. E bem pensado. Você vai na feira para pegar o alimento, o tomate, ou seja lá o que for. Você não pega de qualquer forma. Qualquer tomate, qualquer pimentão. Você não vai chegando lá e tudo é tomate, vai jogando. Não, você vai escolher. Você escolhe aquilo que você julga ser o melhor. Então aqui diz qual a importância de cuidar das nossas escolhas. É algo, como o nome já diz ali, já sugere, cuidar. Você tem que ter o maior cuidado de escolher e escolher bem. E diz mais, e das suas consequências. Toda escolha tem uma consequência. Seja algo bom, consequência, coisa boa, vamos dizer. E consequência, coisa ruim. Tudo depende do primeiro, do que você escolheu. Se você escolhe bem, será bem sucedido. Se você escolhe mal, então será mal sucedido. Então, tudo depende das nossas escolhas. Então, vamos aprender a escolher. A escolher e escolher muito bem. Muito bem. Então, essa é a minha pincelada sobre o nosso tema. A sua pincelada. Tá bom? Então, para você, qual a importância de cuidar das nossas escolhas e das suas consequências? Qual a importância? Qual? Vamos que vamos. Vamos para a nossa canção agora. Sim. E a gente volta já já com um momento com Deus. É isso aí. Então, canção de hoje, perdão
e salvação. E já tá vai bom? abrindo aí em Gênesis 13, capítulo 13, versículo 13 também. E vai colocando seus comentários, porque quando voltarmos da canção, nós vamos ler o seu comentário, tá bom? Eu estava perdido, sem rumo a seguir, no escuro sem esperança, sem saber onde ir. Mas ouvi uma voz suave me chamando para a luz. Foi então que eu encontrei o amor de Jesus. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Dos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Nas noites mais sombrias senti teu abraço, me guiando com carinho, me tirando do laço. Com teu sangue precioso lavaste meus pecados. Agora sou teu filho, em teus braços guardado. Ele me disse: filho, venha como está. Com seus medos e dores eu vou te transformar. Nos seus erros passados eu vou te perdoar. Minha graça é suficiente para te salvar. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Não há nada que se compare ao teu grande amor. Me resgataste das trevas, meu fiel Redentor. Eu te louvo, Jesus, por tudo que fizeste. Minha vida te pertence, em ti encontrei a veste. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Renovo meu coração no teu amor. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, meu Salvador, meu libertador. Perdão e salvação encontro em tuas mãos. Jesus, Muito meu bem, Salvador. 17 horas 47 minutos e estamos de volta com todos vocês e vamos para o nosso momento com Deus. E já postamos aí nas redes, né? E para você que nos acompanha pelo aplicativo da Rádio RN Publicidade, Gênesis capítulo 13, no versículo 13. Vamos ver aí? Vamos dar continuação da semana passada. Isso, continuando, que a gente está falando de Abrão, que é o mesmo Abraão, mas aqui no momento ainda ele é Abrão, tá certo? No versículo 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma
eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Só para lembrar que quando Abraão falou para Ló, né? Quando os pastores de cada um brigaram, então Abraão falou, né? Se você for para um lado, eu vou para o outro. E Ló olhou para as campinas do Jordão e disse, olha ali, aquele lado é bom. E foi. Só que aquele caminho levava em direção a Sodoma. Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou, aparentemente, com o pior. Ficou com o deserto. E aqui já diz o versículo 13, né? Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então ele estava caminhando para um lugar de pessoas que não tinham respeito e que não serviam a Deus. E diz mais o versículo 14, né? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Você vê, Abraão ficou aparentemente com o pior. Sim. Ele deixou que os olhos de Ló escolhesse o que ele julgava melhor para si. E supostamente o pior ficou com Abrão. Mas você vê que Deus falou com ele. E vê que há muito tempo que Deus não estava falando com Abrão. Sim. E a gente falou da outra vez, porque quando Deus mandou Abrão sair, era para sair deixando parentela e tal, tal. E ele levou Ló. Que é um parente. Que é um sobrinho dele. Quando se separaram, Deus volta e fala com ele. Olha aí, Abrão, para o sul, para o norte, para o ocidente, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Que maravilha. Lindo, né? Maravilhoso. Que maravilha, hein? É Deus. Mas Deus só pode fazer essa promessa, e futuramente, que a gente sabe, cumprir, depois que a obediência à palavra de Deus se cumpriu. É porque, olha a escolha de Abraão. Abraão, Sim. ele, quem estava com a gente antes, ele, infelizmente, errou indo para o Egito, mentiu, dizendo que Sara era irmã. Porque, mas alguém vai dizer assim, mas Sara era minha irmã. Sara é esposa de Abraão. Era minha irmã, tudo bem. Mas era e casada com ele. Casou com ele. Mentiu. O povo dizia, eu menti. Não existe isso. Não existe meia verdade nas palavras de Deus. Sim, sim. Não. E ponto. Então, mas quando ele pede para Ló escolher para onde ele quer ir, ele naquele momento, ele se posicionou em confiar em Deus. Coisa que ele não tinha feito antes, quando ele desceu para o Egito. Mostra que ele amadureceu, que ele passou a entender que não escolha. Tanto porque ele queria o bem do sobrinho, ele não queria o mal dele. Sim. E a promessa que Deus tinha era para Abraão, não era para Ló. Então, naquele momento, ele confiou. E mesmo ele indo para o deserto, ele estando em um lugar árido, difícil, mas quando a gente está com a nossa vida pautada na palavra de Deus e as nossas escolhas Deus está guiando as nossas escolhas, Ele está nas nossas escolhas, Ele é a nossa escolha de poder guiar a nossa vida, pode ser o lugar mais difícil, mais árido, o deserto mais difícil que você possa estar passando, vai dar certo.
porque Ele que vai estar na frente das suas batalhas. É Ele que vai trazer a nuvem para poder te refrescar no momento do calor intenso. É Ele que vai trazer a coluna de fogo para te esquentar no momento do seu deserto mais frio, no momento mais escuro, na noite mais difícil. Ele vai estar lá te esquentando. É Ele que vai mandar dos céus o maná para poder estar te alimentando. As cordonizas. Então, assim, o que quer dizer com isso? Que quando a nossa vida está pautada na palavra de Deus, quando as nossas escolhas, é Ele que está regindo, é Ele que está direcionando, por pior que seja, aparentemente, o estado da sua vida, vai dar certo. Porque é Ele que prometeu e Ele é fiel para cumprir. É justamente sobre isso que nós estamos falando. Então, Deus promete não somente ele, mas toda a sua descendência. E diz o 17 assim, ó, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então você vê, ele começou a obedecer à voz de Deus, a percorrer toda a terra, no seu comprimento como na sua largura. Toda aquela terra que Deus tinha prometido para ele, lá na frente, o povo de Deus tomou posse. Mas essa promessa só veio depois que ele obedeceu. Quando ele desobedeceu, quando ele mentiu, quando ele deixou de confiar em Deus, nada pôde acontecer. Mas quando ele, como o nosso tema fala, né? Qual a importância de cuidar das nossas escolhas? Quando ele permitiu que Deus direcionasse, que Deus é que iria fazer a escolha certa na vida dele, quando você permite que Deus faça as escolhas. Às vezes a escolha de Deus é diferente, e muito diferente das nossas. E a gente diz assim, não, mas poxa, eu não gosto disso, mas é a escolha de Deus. Então, eu vou me sujeitar, porque Deus não erra, Deus não falha. E fala sobre cuidar das nossas escolhas e das suas consequências. Você vê a consequência de Abrão confiar em Deus e entregar a vida dele nas mãos de Deus, a consequência foi excelente, foi maravilhosa. Mas Ló estava caminhando para Sodoma, onde havia um povo mau que não temia Deus, que não servia a Deus. Então, veja qual tem sido as tuas escolhas. Essa mensagem de hoje é para a gente realmente se autoavaliar. Sim. É para a gente parar e pensar. Eu tenho realmente entregado as minhas escolhas na mão do meu Deus? Tudo que eu faço, eu pergunto para Ele. Ele tem direcionado as minhas escolhas, porque todas as minhas escolhas têm as suas consequências. E quais têm sido as consequências do que... Porque tudo que eu tenho vivido na minha vida são consequências das minhas escolhas. Eu escolhi. Mas foi Deus que direcionou as minhas escolhas, que quando Abraão, ele deixou Deus direcionar ele nas suas escolhas, ele confiou, a vida dele foi transformada e verdadeiramente Deus reafirmou aquela aliança que tinha feito com ele lá no primeiro dia. Então, tudo na nossa vida, ela precisa estar ali, pautada na palavra de Deus, pautada na vontade de Deus. Ele tem que reger, guiar, direcionar. Para que ele possa fazer isso, eu tenho que permitir. E a vontade de Deus quase sempre é contrária à nossa.
O que ele quer para nós não é o que você pensa, como você pensa, não é do nosso tempo, como a gente quer, tudo para ontem. Se você perceber a vida de Abraão, que a gente vai contar a história de Abraão toda segunda-feira, ele não teve Isaac logo no início, como ele pensou que seria. Teve o seu tempo, né? Teve o seu caminhar, porque por muitas coisas que ele fez de errado, no caminhar de Abraão, ele errou, como a gente erra, como qualquer ser humano erra. Faltou confiar, faltou obediência, faltou muitas coisas. Então, as escolhas de Abraão é muito importante a gente observar, para que a gente possa observar a nossa vida e entender que tudo aquilo que eu faço, toda escolha que eu tomo para a minha vida, existe uma consequência. E se tem sido umas consequências ruins, é porque eu não tenho sabido escolher, porque Deus não está sendo o direcionador. E aí, como você falou, de repente a pessoa diz assim, mas se sempre as escolhas de Deus é contra a minha vontade, por que Deus sempre se coloca contra? Não. A escolha de Deus sempre acerta. É contrária porque nós que pensamos contrário ao pensamento de Deus. Porque a gente pensa errado, a gente pensa que sabe o que é melhor pra gente. Não é que Deus, você está pensando assim? Eu vou pensar de outro jeito. Não, é porque Deus pensa com o pensamento correto, certo. A gente que acha, como Ló, né? Que achou que indo para as campinas do Jordão que era coisa boa. Porque Deus sabe o que é bom pra gente, a gente Sim. não sabe. Porque a gente vê, gente, o que está diante dos nossos olhos. Deus conhece o nosso amanhã. Então, por Deus conhecer o nosso amanhã, o nosso futuro está na mão dele, ele sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, então ele não vai dar aquilo que a gente pede hoje, o que a gente quer, se aquilo que a gente está pedindo vai nos fazer mal. Ele é pai, ele é cuidadoso, então ele vai fazer aquilo que esteja de acordo à vontade dele e que verdadeiramente venha a ser o melhor para nós. Então, eu não sei o que está no meu amanhã, ele sabe. Então, ele não vai fazer aquilo que eu quero, se aquilo que eu quero vai me fazer mal amanhã. Entende? Então, o querer de Deus não é contrário a nós porque ele é ruim. Não, ele é maravilhoso. Ele é um pai cuidadoso. Ele nos ama, ele é intencional. Tudo que Deus faz para com a gente tem uma intenção, tem um propósito, tem um motivo. Ele sabe de todas as coisas, ele é o Senhor. Quando eu me proponho a viver a vontade dele, eu tenho que entender que a minha vontade não pode mais existir, é a dele. E eu tenho que me submeter à vontade dele. E é difícil, mas é necessário para que o mover dele haja na sua vida e na minha vida. Então, essa é a importância de nós cuidarmos. Cuidarmos de que forma? Colocando nas mãos de Deus. Você vai fazer algo? Pergunta. Mas como é que eu vou ouvir? Deus vai falar? Deus fala. Deus fala, Deus mostra. E como é que eu vou ouvir? Aí você, eu, nós temos que ser sensíveis a ouvir a voz de Deus e obedecermos. Quando ouvimos, mas eu já falei várias vezes, já fiz orações, eu nunca ouvi Deus falar. Ele tem falado. É porque às vezes nós não temos sensibilidade para ouvirmos e entendermos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. Diminua os barulhos. Diminua os barulhos. Sim, sim. Quais são os barulhos? Você quer ouvir Deus falar? Então, desliga a sua TV, larga o seu celular, larga ficar falando na porta da rua com as vizinhas. Pega a Bíblia, senta, lê, ora, busca, continua ali em conexão com Ele. Sim, tem intimidade, busque hoje, busque amanhã. Não é... O que é um relacionamento todo dia? Quanto mais você se relaciona, mais estreito fica. Com Deus é a mesma coisa. Você vai começar a entender o que é a vontade dele quando você percebê-lo, quando você entender quem ele é, quando você conhecer ele. Então, você precisa diminuir os barulhos do mundo, das coisas que você acha que te faz bem, que não te faz, e deixa para ouvir a voz dele, pega a palavra dele, vai ler, vai viver, vai ouvir. Você vai ver Deus falar com você de uma forma extraordinária. E aí a sua vida será muito, mas muito abençoada. Então, só depende de mim, só depende de você, para que a sua vida, minha vida, nossa vida seja abençoada, tá bom? E eu quero convidar você para a gente fazer essa oração. Você já pode começar a partir de agora a diminuir o barulho. Você pode começar a partir de agora.
E se literalmente o barulho na sua casa for intenso, aqui o pessoal é som ligado de manhã à noite. No momento em que forem dormir, aí você vai falar com Deus. Mas é muito tarde. Então, é nesse momento que não tem barulho, você vai ter a oportunidade de poder falar com Deus. Mas aproveita, mesmo que esteja com barulho aí agora, nós vamos falar com Deus e certamente Deus ele vai te abençoar. Tá bom assim? Convido você para essa oração. Se prepara aí agora que nós vamos falar com o nosso Deus. Temos alguém aí? Então vamos falar com o Pai, em nome de Jesus. Deus amado e querido, graças nós te damos, te glorificamos, te exaltamos, bendizemos ao teu santo nome. Nós sabemos, meu Deus, não somos nada, isso sabemos. Sabemos que não somos merecedores. O Abrão, ele sabia que não era merecedor. Mas quando ele obedeceu à tua voz, o Senhor, meu Deus, apareceu para ele, falando com ele, fazendo as promessas, dizendo que ele seria uma grande nação, que quem conseguisse contar as areias, iria contar, meu Pai, também a sua descendência. O Senhor prometeu, meu Pai, que a descendência dele seria grande. Então, meu Pai, faz na vida de cada uma dessas pessoas que colocam, que priorizam o Senhor, que colocam o Senhor acima, meu Pai, de tudo, que confia em Ti, que a partir de hoje, tudo que for fazer, vai falar contigo antes, vai pedir a Tua direção, vai falar com o Senhor, meu Deus, o que pode, o que não pode fazer, o que deve, o que não deve fazer. Eu peço ao Espírito de Deus, abençoa a vida dessa pessoa, a vida desse homem, a vida dessa mulher. Eu não sei por quais lutas essa pessoa tem passado, quais são as lutas que ela tem travado, mas eu sei que Tu és o Senhor. Tu és aquele que traz à existência as coisas que não existem. E aquilo que não existe, meu Deus, na vida dessa pessoa, faz existir agora, meu Deus. Move as Tuas mãos, manifesta o Teu poder e faz o Teu nome ser glorificado e exaltado. Pai, eu coloco a vida desse homem, dessa mulher nas Tuas mãos e peço abençoa a vida deles, ser com eles, com cada uma dessas pessoas. E que a vida de cada um deles seja direcionada pelo Senhor. Eu te agradeço em um nome e para a glória do Senhor Jesus, e que todos que creem digam amém e graças a Deus. Se você tem um copo com água, beba um pouquinho dessa água agora, por gentileza. Muito bem, e creia que o Deus, esse Deus que é todo poderoso e que está contigo aí agora, ele é capaz de mudar completamente toda a nossa vida, mas para tanto se faz necessário que nós venhamos obedecer a voz dele. E como a gente falou aqui, cuidado nas nossas escolhas, porque as nossas escolhas influenciam na nossa vida, tá bom? Nós chegamos ao final do nosso programa de hoje e, como sempre, no final a gente fala sobre a nossa loja, o Farol Digital, com os nossos personalizados serviços que nós prestamos a todos aqui na cidade. Se você nos conhece, venha nos visitar. Se você não conhece, então vem aqui. Estamos na cidade de São Félix, aqui na Bahia, tá bom? Tá certo? O nosso ao vivo fica por aqui. Mas se você chegou no finalzinho, na metade do programa, pega do início, fica gravado aí.
E também fica lá no nosso canal no YouTube. O link já está aí nas nossas redes, só é você clicar que já vai direto para o canal. Se inscreve lá no canal, ativa o sininho, todas as notificações, deixa um comentário, tá certo? Tá bom assim? Lembrando que amanhã, minha esposa... Terça-feira do amor. Aí estamos falando sobre as características, né, da obediência, de como ser um bom e uma boa... do homem e da mulher. Da mulher ser o obediente. dever do homem de como ser um da bom... mulher de Deus. Isso. Tá bom? Isso Nós aí. estamos falando nessa terça-feira, tá bom? Na terça-feira do amor, na terça-feira da Deveres vida do homem e da sentimental. mulher. Muito Isso. Tá bom? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Até amanhã, se assim nosso bom Deus nos permitir.